amados irmãos, logo no início desse evangelho, nessa festa da ascensão de Jesus, é bom você entender a diferença de ascensão e assunção. A assunção de Maria é quando Maria, na sua dormição, né, que fala-se a igreja de uma dormição, que Maria então é elevada para os céus. Os anjos de Deus, por uma ordem de Deus, levam o corpo de Maria, que não experimentou a corrupção do pecado. Então o seu corpo, não experimentando o pecado, não experimenta a corrupção da carne. Então ela é elevada para o céu, e por isso dizemos, ela é a primeira entre nós, que já experimentou a ressurreição da carne, que nós viveremos só no último dia, quando Jesus vier na sua glória para julgar vivos e mortos. Por isso Maria já é a primeira, está à nossa frente. Hoje nós celebramos a ascensão de Jesus, quando Jesus vai para junto do Pai, porque Ele é Deus, e agora já revestido de sua glória. Depois de sua ressurreição, Ele apareceu inúmeras vezes para os seus discípulos, até que eles tivessem a consciência de que a morte não foi maior e não venceu a Cristo. E eles começaram a compreender quem de fato era Jesus. Sua inteligência começou a se abrir para compreender que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Que bonito esses detalhes do Evangelho, quando diz que quando os discípulos o viram, lá onde havia sido combinado o encontro, quando Jesus estava lá na sua glória, com uma mão voltada para o céu e outra para a terra, fazendo esta ligação entre o céu e a terra, abençoando e ao mesmo tempo indo para o Pai, eles o viram e ajoelharam-se, prostraram e adoraram a Cristo. Nós compreendemos que Jesus cumpre a sua missão, cumpre a sua palavra que diz: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E Ele continua conosco na Eucaristia. E por isso nós o adoramos, nós adoramos Jesus, quando o vemos nos prostramos. É próprio da vida cristã, né? Há alguns momentos na vida cristã que a gente está sentado para aprender, né? As posturas da missa, quando estamos em pé para celebrar, sentados para ouvir, para aprender, e de joelhos para adorar. Quer dizer, essas posturas partes da vida cristã. Nós ajoelhamos, nós adoramos, nós reconhecemos, é Cristo, é Deus que está diante dos nossos olhos. Não é um erro prostrar-se, não é um erro adorar Jesus. Infelizmente, até dentro da própria igreja, tem acontecido de muitos cristãos dizerem que a Eucaristia é só para se comer, porque Jesus disse: tomai todos e comei, e por isso não é para adorar. É lógico, Jesus nos mandou comungar também, devemos comungar, é próprio da vida cristã receber a Eucaristia, mas se temos a consciência de que é Cristo, também pela adoração, a nossa consciência se torna cada vez mais unida, e o amor no nosso coração só cresce e aumenta. Nunca é um erro adorar, pelo contrário, um coração adorador comunga com melhor qualidade, né? Um coração adorador recebe Jesus na Eucaristia, comunga Jesus com maior excelência. Veja, irmãos, essa festa da Ascensão deixa muito marcado o triunfo de Jesus na carne, o triunfo de Jesus, que teve o seu corpo humilhado, ferido, que foi ridicularizado, Jesus que foi tratado com infâmia pelos seus algozes, zombado como profeta, perseguido, humilhado como rei, Jesus que foi deixado de lado, Ele que é a pedra angular, que foi rejeitado pelos judeus, no seu sacerdócio, no seu sumo sacerdócio. Agora Ele é justificado, porque seu corpo revestido de glória eleva-se para junto do Pai, é glorificado agora, aos olhos dos discípulos. Aquele mesmo corpo humilhado e rejeitado é revestido agora de toda a glória e sobe para junto do Pai. Que coisa maravilhosa! Na terra só há uma maneira de se ter glória, que seria a coroação, o poderio, se Ele fosse reconhecido pelos homens como grande rei. Mas não é esse o seu reinado. A glória verdadeira dele se dá indo com o seu corpo para junto do Pai nos céus. E essa é a verdadeira glória e a justificação de Cristo, subir para junto do Pai. E nós entendemos que ao subir, Ele com suas palavras
nos indica 3 grandes realidades que nós devemos contemplar nesta festa de hoje. A primeira é sobre a missão. Quando Jesus vai para junto do Pai, antes de ir, ele fala: ide por todo mundo. É que eu estou olhando para vocês, que eu tenho que olhar para alguém, né? Não é nada não. É que a gente olha para a música e ele já fala: qual é a música? Qual é a música? Eu só estou olhando mesmo. Ele falou assim para os: ide por todo mundo. Quer dizer, a missão que a igreja recebeu. A igreja recebeu uma missão. As palavras de Jesus é de envio. Eu estou indo, mas não significa que a minha missão terminou, que agora está tudo abandonado aí. Ah, pai, eu estou indo para aí porque aqui a coisa está feia. Larga o povo aí, se vira aí vocês, tchau e benção. Não, gente, não é um descaso de Deus. Nosso Senhor veio, nos revelou a vontade do Pai, revela o coração divino, e então Ele diz: agora é com vocês, agora vocês devem continuar esse meu apostolado, vocês devem dar continuidade na minha missão. Essa é a nossa missão de batizados: anunciar Jesus Cristo, fazer com que Cristo seja amado, conhecido. Ele nos envia a fazer as pessoas discípulos. Algumas traduções, hoje nessa que nós ouvimos, falava ensinai, né? Ide e ensinai. Mas outras traduções vai dizer: ide e fazei discípulos. Ele nos envia com uma missão: fazer discípulos os irmãos, fazer discípulos as pessoas, ir por todos os lugares e ensinar o Evangelho. Não é um erro ensinar o Evangelho. Algumas vezes você até escuta alguém dizer: ah, mas tem que respeitar a cultura dos outros, que os índios tinham a cultura deles, e os católicos vieram e oprimiram a cultura dos índios, porque lá cada país tem sua cultura, não pode se intrometer. Não, irmãos, nós não estamos dizendo de obrigar a consciência dos outros a professar a fé em Jesus Cristo. Ninguém é obrigado a seguir, porque também fazer por obrigação não forma discípulos. Obrigar alguém a vir na igreja forma discípulo? Vocês sabem disso. Vocês têm filho? Obrigar os filhos muitas vezes a vir fazer crisma, fazer primeira comunhão. Obriga o adolescente a fazer. Aqui nós colocamos a crisma com 16 anos, o sacramento da crisma com 16 anos, para que o jovem venha livremente em busca desse sacramento. Ah, mas tem muita mãe, muito pai que fica bravo. Não, porque agora ele está com 13, é bom fazer já, porque depois vai que não queira mais. Aí vem, mas vem porque a mãe mandou, vem porque, mas sem interesse, vem meio que obrigado. Aí não vê a hora que acaba logo e não, tchau e benção, não quer mais vir, não quer mais saber de Deus. Pelo contrário, fica até traumatizado com Deus, que eu já atendi um monte de gente que a mãe e a avó obrigou tanto a ir para a igreja, que a pessoa ficou traumatizada, tem até raiva de igreja, ficou com raiva de padre, de igreja, porque lembra da mãe, do pai que obrigava a pessoa a ir. Gente, obrigar, ninguém é obrigado a nada, mas é muito bom, é justo, é um serviço que se presta. Apresentar a verdade para as pessoas, apresentar a verdade do Evangelho para alguém, é um serviço que se presta a apresentar a verdade. Então chegar lá e dizer: olha, eu quero lhe ensinar sobre a palavra, eu quero falar quem é Jesus Cristo. Isso é um cumprimento da ordem do Senhor, falar livremente, ainda que o outro não queira acolher como deveria, mas nós devemos. É o que a igreja tem feito, por amor. O amor exige de nós que ensinemos as pessoas a verdade. Nós sabemos que Jesus é a verdade, e elas livremente são chamadas a acolher a palavra de Deus e a Jesus Cristo como seu Senhor. É esse o cumprimento, essa é a essência da missão da igreja: ir anunciar o Evangelho, apresentar a pessoa de Jesus e tornar as pessoas discípulos, de tal maneira acolher a Jesus Cristo, amar Jesus Cristo, que suas vidas estão comprometidas com o Senhor. Quando o Senhor sobe, então Ele nos dá uma missão: eu fiz até aqui, revelei a vontade do Pai, lhe dei todos os instrumentos, mas eu quero que vocês continuem. Deus quis precisar de nós para continuar essa obra de anúncio e de evangelização. Se Ele estivesse andando no meio de nós, então nós não usaríamos o dom da fé, nós usaríamos o dom da visão, né? Quem visualizou, quem viu Jesus, já pode crer que Ele existe. Mas pelo fato dele ir para junto do Pai, é que nós hoje recebemos da graça de Deus a virtude, o dom da fé, essa virtude teologal.
que nos garante que o Senhor está ressuscitado pela obra do Espírito Santo, está em nós, está conosco, mas é pela fé que nós temos acesso à sua presença. Esse envio de Jesus é para todos nós, sem resistência. Muitas vezes os católicos têm muita objeção de consciência, assim, são muito restritos, né? Algumas vezes nós temos medo de pronunciarmos a nossa fé, até de insistirmos em ensinar a nossa fé. Você veja, gente, eu falo ali no condomínio onde eu moro ali, colocaram uma cartinha em todas as casas, né, para o correio de todas as casas, oferecendo o ensinamento do testemunho de Jeová. Muitas vezes vem um parente na tua casa que não é católico e você já até evita de fazer o sinal da cruz para não chatear ninguém. Porque fulano não é católico, não vamos falar nada não. Se não bobear, tem gente que esconde até a imagem. Vai vir fulano, é melhor esconder para a pessoa não ficar chateada. Oxe, a casa é nossa. Tem vergonha da nossa fé? Você sabe que a gente é católico, a gente vai fazer uma oraçãozinha, você fica à vontade, tá bom? Em nome do Pai, do Filho, amém. E manda ver. E a pessoa fica à vontade, ninguém é obrigado a nada. Mas dar testemunho, os católicos muitas vezes deixam de cumprir a sua missão de anunciar Jesus. Deixam de cumprir, esperam tudo da parte de Deus e não fazem a sua parte por resistência, né? Agora, ao contrário dos outros irmãos, não. Se você for numa casa de um irmão que não é católico, meu Deus do céu, eles mandam fogo no você, não está nem aí, né? Ele é padre, agora que eu gosto mesmo. Quantas vezes eu já escutei isso daí, meu filho? Você pode pôr uma placa na casa paroquial. Agora eu moro ali num condomínio, não dá, mas quando eu morava na casa aqui, lá nas outras paróquias tinha uma casa, eles apertavam a campainha da casa paroquial. Todo mundo sabia que era a casa do padre, mas eles iam lá, o testemunho de Jeová ia lá, e apertava a campainha e falava: a gente sabe que o senhor é padre, mas nós queremos apresentar para o senhor a verdade da palavra de Deus. Manda fogo, Jesus, porque a grande Babilônia, só falta falar isso, né? Tá bom que a gente está gordo, mas que a gente é grande e não precisa falar na cara, né? Meu Deus, ter vergonha da nossa fé, não, cumpre o mandamento de Jesus, ide e falai de Jesus, anunciai, essa é a missão da igreja, é isso que nós devemos, isso está escrito ali na palavra, a gente nem precisa de muita explicação, o próprio Senhor falou aos seus discípulos: agora eu vou para o Pai, e agora a missão vocês devem continuar. Continue essa missão. O anjo veio e falou para eles: não fica aí parado, vai fazer alguma coisa. Nós que experimentamos a Cristo ressuscitado, temos a obrigação de anunciá-lo. A ascensão do Senhor nos dá também a certeza de que fomos introduzidos no seio da Santíssima Trindade. Quando nós cantamos aquela música do Nelsinho que fala sobre rosto humano de Deus, rosto divino do homem, é esse mistério. Na encarnação, Deus se uniu à nossa humanidade, e agora na ascensão, nossa humanidade se insere no seio da Santíssima Trindade. A união dessas duas grandes festas, Deus, Jesus, introduz no seio da Trindade o que é próprio da natureza humana. É como se suas chagas, como se experimentando a nossa fragilidade, ele dissesse ao Pai: Pai, perdoa-lhes. Veja a fraqueza deles, eu sei da fraqueza deles, das suas angústias, das suas lutas. Estou aqui, olha, as minhas chagas são provas da minha intercessão pelos homens e as mulheres de todos os tempos. Estamos inseridos no coração. E ali nós podemos pensar na graça do nosso batismo. Veja o que é o batismo, senão um acesso a essa vida divina. Jesus ainda disse: ide e batizai a todos os homens em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa passagem é muito rica na pregação da Santíssima Trindade, para mostrar que a Santíssima Trindade é uma realidade divina revelada para nós. Porque Jesus disse: ide batizai todos os homens em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a grande fórmula do batismo. Revela a Santíssima Trindade, mas mais do que isso, realiza para nós e em nós o grande mistério de nos inserir no seio da Santíssima Trindade. Pelo batismo, você passa a ser parte desta vida que está em Deus, desta vida que nos foi dada, que nos foi garantida. Pelo batismo,
O corpo estará onde está a cabeça. A cabeça é Cristo. E se Cristo foi para junto do Pai, é preciso que pelo batismo, unidos como o corpo de Cristo, também nós iremos um dia. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. É pelo batismo que uma pessoa se torna membro da igreja, membro desse corpo espiritual, desse corpo místico. Então, amados irmãos, que graça maravilhosa, essa é a revelação do Cristo, que nos insere na Santíssima Trindade, nos lembrando que não somos da terra, que somos cidadãos permanentes dos céus, que introduz essa nossa natureza dizendo: homens, lembrai-vos, e esse é o terceiro grande mistério da ascensão, de que vocês são sobrenaturais. Lembrai-vos, somos sobrenaturais, não somos dessa terra. Aqui estamos de passagem, gente. Os nossos olhos devem estar voltados para o céu. É até interessante que os discípulos estão olhando para o alto, né? E aí o anjo vem e fala: dá para vocês acordar, vamos fazer alguma coisa? Mas esse olhar para o alto é muito importante de ser observado. Que nós, como a palavra de Deus nos diz, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Esse olhar para o alto é esse olhar sobrenatural, essa vida sobrenatural, essa busca sobrenatural que deve existir no ser humano. Que pena de quem não olha para o céu, de quem não tem o coração voltado para, quem não busca desenvolver sua vida espiritual, porque vai criando dentro de si mesmo uma fragilidade tão grande. Eu falava ontem na pregação sobre, nunca se ouviu falar tanto de ateísmo, né? Parece que está na moda, né? As pessoas dizem que não acreditam em Deus, ou dizer que acreditam em Deus, mas um Deus que não tem boca, um Deus que não fala. Eu creio em Deus, mas não acredito em religião, porque religião significa doutrina, mandamento, normas. Eu creio em Deus, mas não tenho religião. Significa, Deus existe, mas por favor, não fala nada não que vai atrapalhar. Fica aí na sua, eu estou aqui na minha. Um Deus sem boca, está na moda. Mas nunca se cresceu tanto o suicídio. Nunca cresceu tanto a falta de sentido para a vida. Por quê? Porque o homem, se Deus não existe, não desenvolve a sua vida sobrenatural. Para que eu vou rezar? Para que eu vou pensar em Deus? Pensar que a minha vida tem um sentido a mais do que essa terra? Não desenvolve. Então vai criando uma divisão interior. A falta de espiritualidade cria uma divisão interior, que pode ser extremista. Se uma pessoa é um fanático religioso, o fanático religioso é a pessoa que não tem a clareza da fé, ela é mais supersticiosa do que realmente religiosa. Uma dicotomia do fanático religioso que despreza o mundo, despreza a vida, despreza o seu estado de vida, é quase um suicida em potencial, porque despreza essa realidade, despreza o próprio corpo. Fulano reza tanto que nem banho toma. Misericórdia. Não, porque fulano vive na igreja. É bom vir na igreja, mas também é preciso fazer alguma coisa, limpar uma casa, lavar uma roupa, meu Pai do céu. Ou você cria essa dicotomia interior, quer dizer, desprezo pelo mundo, mas nosso Senhor nos colocou nesse mundo, não pertencemos a Ele, mas Ele nos colocou aqui para ir de anunciar, e para anunciar o Evangelho. Essa é a grande missão da nossa existência. Ou também causa de Deus não existe, então eu tenho que aproveitar essa vida o máximo possível. Tenho que curtir o que é. E só frustração, desânimo, desencontros. Como vencer essa divisão interior? Com a espiritualidade. Sendo um homem de oração, sendo uma pessoa sobrenatural, refletindo, meditando, lendo, se aprofundando espiritualmente, dando respeito à sua alma, ouvindo, deixando com que sua vida interior cresça. Então isso une o nosso ser sobrenatural com nossa humanidade. Porque Deus começa a nos conduzir. Um homem ou uma mulher de oração, um homem ou uma mulher de fé, um homem ou uma mulher que experimenta Deus, vai sendo direcionado pelo próprio Deus, no seu estado de vida, vai buscando dar sentido aos seus sofrimentos, às suas lutas, à sua cruz. Sendo um homem ou mulher de oração, um homem ou mulher de Deus,
tudo vai criando sentido, seus trabalhos, suas renúncias, suas abnegações, suas resiliências, tudo vai criando um sentido mais específico, mais grande. Por quê? Porque o próprio Deus, com a sua graça, vai conduzindo aquela pessoa à santidade, à grandeza do seu ser espiritual. É isso que nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs. Quando olhamos para o alto, nos lembrarmos como os discípulos que nós somos feitos também para esta cidade eterna. Todos estes mistérios que eu estou dizendo para vocês estão na graça da ascensão do Senhor, contemplados pelo nosso coração, pela igreja. E lá de junto do Pai, o Filho envia para nós. Pai e o Filho envia para nós o Divino Espírito Santo. E agora a sua presença, a presença de Jesus ressuscitado. A presença de Jesus não é uma ausência, mas contrário, é uma presença garantida pelo Espírito Santo. Por isso nós vamos celebrar daqui a alguns dias a festa de Pentecostes. O Espírito nos garante que Ele está no nosso coração, o Espírito garante que Ele está nos sacramentos, o Espírito garante que Ele está no meio de nós. Façamos isso como os apóstolos fizeram. Quando eles viram que Jesus foi para o céu, ainda perdidos, cheios de certeza, mas ainda perdidos, se apegaram a Nossa Senhora, se uniram a Maria, porque Maria sabia como fazer, o que fazer, sabia como eles deveriam esperar. Ela logo os reuniu e os manteve firmes na fé. Se apeguemos também, não sejamos tolos, vamos nos apegar a Nossa Senhora, vamos rezando, vamos junto dela vivemos também o nosso cenáculo, vamos juntos de Maria prepararmos nosso coração e nossa alma, para que o Senhor se faça cada vez mais certeza de sua presença em meio de nós, para que a nossa vida sobrenatural cresça e para que sejamos a esse mundo uma resposta de que Ele está vivo e de que Ele também preparou para nós um lugar junto do Pai, para vivermos aqui nessa terra uma alegria, já uma alegria que será ainda maior no reino dos céus, para que a nossa vida tenha um sentido pleno, para que os nossos corações creiam, para que toda a nossa vida espiritual tenha sentido pleno em Cristo, possamos deixar com que o Espírito Santo, junto de Nossa Senhora, abra o nosso entendimento e nos faça amar mais a Jesus, que está vivo, à direita do Pai, e que olha por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.